E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tirar uma dúvida jurídica aqui hoje. E essa dúvida é bastante complexa e muito importante, porque afeta muito, principalmente as mulheres que têm filhos, que têm que ficar cuidando, porque elas precisam optar entre cuidar dos filhos e trabalhar. A dúvida é a seguinte: doutor, por lei, qual a idade que um menor pode ficar sozinho em casa? Então, gente, a idade pelo ECA é 12 anos, só que tem um porém. Ela pode ficar sozinha? Ela não pode cuidar de outra criança. Então, ela pode ficar sozinha em casa em curtos períodos. Também não vai deixar a criança o dia inteiro sozinha para se alimentar, para ter que fazer comida, porque ela não pode fazer comida, ela não pode fazer uma série de coisas. Ela não pode ficar o dia inteiro sozinha, ela pode ficar curtos períodos. Então, ela pode ficar um período sozinha. E também não pode cuidar de outra criança. Ela não é responsável nesse período. Ela continua sendo incapaz. Inclusive, chamamos que ela é inimputável porque ela não tem condições de ter a punibilidade e gerir os próprios atos. Mas ela não pode cuidar de outra criança. E isso se aplica também a crianças que descem no condomínio. Eu sempre fico batendo isso nessa tecla. Eu sou advogado de condomínio também. Eu falo lá, não pode deixar crianças descendo sozinho no condomínio. Aí fala, mas o irmão mais velho está olhando. E criança não cuida de criança. Adolescente não cuida de criança. Não pode. Então, tomem cuidado, a situação é muito séria. Então, a partir dos 12 anos, uma criança pode ficar sozinha em curtos períodos, mas ela não pode cozinhar sem a supervisão de um adulto, ela não pode fazer uma série de coisas sem a supervisão de adulto. Não quer dizer que ela não possa fazer com a supervisão, mas sem a supervisão de adulto, não pode. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 3 motivos bestas que podem fazer você ter uma justa causa no seu contrato de trabalho. Ser demitido por justa causa ninguém quer. É onde você sai sem receber nada. E os 3 motivos bestas, vamos começar com o mais comum, que muita gente faz e não sabe que é algo extremamente grave. O primeiro é venda de benefícios. Você sabia que se você vender vale transporte ou então ticket de refeição, você pode estar com grave risco de ter a justa causa. Não pode vender nada. Se você tiver um benefício, você não pode passar para outra pessoa. É uso exclusivo do funcionário. Não pode passar, doar, nem passar, nada. É o funcionário que tem que usar. Segundo, fofoca no ambiente de trabalho. Quem não gosta de fofocar, né? Mas hoje em dia o principal meio de fofoca é a internet, então tome muito cuidado. A fofoca pode ser pelo meio digital ou então até mesmo dentro do próprio ambiente de trabalho. Eu sei que uma fofoca é muito gostosa, né? Pode inclusive mover a pessoa para estar lá no outro dia, mas pode gerar inclusive uma rescisão por justa causa. Claro que tem que ter, se for pela questão pessoal, teria que ter a questão de ter uma testemunha. Seria um pouco mais complicado de provar, mas pode ensejar a justa causa. E o último, que também é bem complicado, é a preguiça. Por quê? Você pode ter a desídia, que é quando a pessoa fica enrolando para trabalhar, mas aí tem que ter 3 advertências e você pode chegar ao ponto de ter uma justa causa por conta disso. Vocês sabiam que tem esses 3 pontos para vocês poderem ter justa causa e muita gente faz isso? Então, gente, tomem cuidado, deixa aqui nos comentários se vocês sabiam, se vocês não sabiam ou alguma dúvida jurídica. Deixa o like. E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre aquela questão do INSS, das fraudes do INSS. Saiu ontem a reportagem que a partir desta data, as pessoas que não tiveram a resposta do INSS como fraude poderiam solicitar administrativamente a devolução do valor. Só que tem algumas regras, vamos ver. Quem pode aderir? Quem fez a contestação, né, dos descontos indevidos do INSS e não recebeu resposta. Cerca de 38 mil pessoas, eu tenho quase certeza desse número, 30 mil não teve resposta. Então, dessas pessoas, 30 mil que não tiveram respostas podem aderir.
e ainda não foram ressarcidos por via judicial. Se você recebeu por via judicial, logicamente você não vai receber novamente pela via administrativa. Porém, tem algumas questões. Se por um acaso você não recebeu pela via administrativa, mas tem processo, obrigatoriamente você terá que abrir mão do processo para poder receber administrativamente. E, inclusive, abrir mão de dano moral caso tenha recebido em sentença. E vai somente receber o valor seco do desconto. Então, é algo a se pensar. Segundo, como receber? Você vai poder acessar pelo aplicativo, indo em consultar pedidos e cumprir exigências. No campo, aceito receber e selecionar sim. Ou então, indo numa agência de correios, quem não tem a habilidade ou a capacidade de acessar pelo meio eletrônico, porque tem muita gente que tem dificuldade de acessar o celular, ou então tem medo, ou está com receio de ser enrolado novamente porque tem medo de fraude ou outras situações. E ainda tem a questão de ligar para o 135, que é o número do INSS. Então, gente, pensem muito bem, não é todo caso que pode aderir, só aqueles que fizeram contestação, e ainda assim, se você fez a contestação, por exemplo, eu tenho uma cliente que não indico ela fazer porque ela já está em execução e ela ganhou dano moral. Se ela fizer, não é muito inteligente porque ela vai perder o dano moral. Então, para ela não é indicado. Mas tem outros clientes que talvez sejam indicados, que ainda não está nem perto de julgar, que entraram com o processo, mas eu não sei se vai ganhar dano moral. Talvez seja mais interessante pela celeridade. Então, depende de cada um. A questão é para se pensar, mas tomem cuidado ao decidir. E segundo, primeiro, analise um caso, conversem com seu advogado. Cada caso é um caso. E aí, pessoal, tudo bem? Vim trazer uma notícia fresquinha que aconteceu agora em São Paulo. O Tribunal de Justiça recebeu um pedido de pensão alimentícia e acabou chegando em instâncias superiores. Eu já vi em pedido de primeira instância conseguir até mesmo tutela antecipada, o deferimento de pensão alimentícia para cachorro. Mas será que isso se mantém? Na verdade, não, gente. Por quê? Cachorro não é filho. Tá até aqui, ó. Eu já tava com spoiler aqui na cara de vocês. Cachorro não é filho. Cachorro é considerado uma coisa. Ele, afinal de contas, ele pode ser comprado. E algo que pode ser comprado é um bem adquirido. Um bem não pode ter pensão sobre ele, tá? Então, a justiça entende que você não pode ter pensão alimentícia sobre aquele bem. E mesmo que o casal tenha uma despesa sobre aquilo, você pode ter despesa sobre algo que você adquire. E é o mesmo entendimento sobre isso, tá? Do mesmo jeito que um bebê reborn não é filho, tá? Quem acha que é filho, tá? Meio zureta das ideias. Então, um cachorro, por mais que a gente tenha amor a ele, um cachorro, um gato, eu tenho o Luke, que é o meu filho, né, de 4 patas, mas ele não é considerado filho de verdade. Ele é um pet, ele é um bem adquirido. Ele poderia ter sido comprado, na verdade ele foi adotado, mas ele poderia ter sido comprado, porque ele é um bem adquirido, ele adquire valor, tem um valor agregado, e isso não pode ter pensão se por um acaso eu separar, tá? Não pode. Então, esse entendimento da justiça, trago aqui a notícia para vocês e já fica aí o entendimento e para vocês saberem no futuro, se por um acaso os casais que têm cachorros ainda que têm uma despesa grande sobre eles, né, pensem bem o que vão fazer com os pets, porque, na verdade, não cabe pensão alimentícia. E isso é a palavra definitiva. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tirar uma dúvida jurídica aqui que é muito comum. São 3 dúvidas que o funcionário, o trabalhador, acha que tem, só que não, ele não tem. E a primeira é escolher a data das férias. O trabalhador normalmente acha que tem direito a escolher a data das férias, só que não tem esse direito. Na verdade, o que acontece normalmente é uma convenção onde ele pode sugerir uma data melhor, mas quem dá a palavra final é o empregador. Contudo, quando vencida, aí sim o trabalhador tem direito. Segunda, licença nojo, aquela licença quando morre um parente próximo. Mas aí essa que é a questão, parente próximo, parente em linha reta. Então só vale para pai, mãe, filho e irmão, somente.
A exceção é se por um acaso você tem a guarda, por exemplo, de um primo, alguém que você tem a guarda. Fora isso, se tinha primo, tio, não tem licença para esses casos de falecimento de parentes nesse grau. Então, não há licença para esse tipo de falecimento. E por último, dispensa de trabalho para consulta médica. Também não tem. A única exceção é uma vez por ano para filhos menores de 6 anos. Fora isso, se o médico não te der um atestado falando que você está incapacitado de trabalhar, você não vai ser abonado pela consulta médica. Então, é muito bom observar essa questão. Ver se tem banco de horas, uma convenção entre vocês, uma combinação prévia, porque não há dispensa se você for se consultar somente. Espero ter esclarecido essas dúvidas para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida. Eu gosto muito de fazer essas dicas jurídicas, apesar de não ter tantas visualizações. Um abraço! E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar daquela situação dos aposentados que tiveram aquele desconto absurdo no seu benefício da aposentadoria, aqueles empréstimos não autorizados que estão para devolução pelo próprio governo. E eu tenho essa pergunta aqui: meu pedido de devolução só fica em análise, o que eu faço? Então, pessoal, é uma situação. Quando está em análise, significa que o INSS ainda não tem uma proposta de devolução para o valor, ele está em análise. E ele só vai mudar quando tiver uma proposta. Agora, quando ele tiver uma proposta, vai aparecer a análise de desconto, cumprimento de exigência. E neste caso, ele já tem uma proposta, você vai ter que clicar ali para poder cumprir e ver a proposta. Porém, cuidado, eu já alertei em outro vídeo, aceitando este acordo, caso você tenha alguma ação judicial, você estará abrindo mão de processo judicial, abrindo mão de juros, abrindo mão de dano moral. Só vai receber o valor descontado. Então pense bem. Em alguns casos, pela celeridade, vale a pena aceitar essa devolução. Em outros, não. Se você tem dano moral, se você já tem processo em curso, não aceite. Se você, por um acaso, nem entrou com processo, se você quer seu valor de volta por uma questão de ser mais rápido, porque caso você esteja neste ponto, análise, desconto, cumprimento de exigência, a meta seria em até 30 dias a devolução, tá? A previsão. Não quer dizer que vai ser, porque eu não sou quem vai fazer o pagamento, é o INSS. Então, teoricamente, você vai ter que analisar para saber se é interessante ou não. Fica aí a dica. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pessoal, tá acontecendo aí vírus do Pix Bratz. Aqui no escritório aparece de vez em quando pessoas que não sabem como teve transações no celular, que desconhecem totalmente e alegam que foi fraudado, foi o banco, mas às vezes o problema está no próprio celular da pessoa. Então vou alertar aqui o Bratz, que é um vírus que está no celular da pessoa. Como que entra no celular? Acessando sites suspeitos, esses links de bets que às vezes nem sempre são confiáveis, entrando com aplicativos que não são da Play Store. E então, no momento, o celular mais protegido é o da Apple, né? Então, quem tem Apple, pelo menos por enquanto, está protegido. Mas celulares Android são mais suscetíveis. O que acontece quando a pessoa faz isso? O celular começa a fazer o Pix, né, quem está fazendo a transação, e fica num loop infinito, fica rodando. E o pior, não vai para o destinatário que está alegando, né? Ele bota lá o dinheiro, por exemplo, R$50. Na verdade, vai todo o dinheiro que está na conta e para o golpista. Então, tomem cuidado, né? Tenham sempre um antivírus no celular e tenham também aquela dupla ação do banco para proteger dos golpistas. E, gente, todo cuidado é pouco. A inteligência artificial tá aí. Então, gente, fiquem de olho.